Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Hum. Hum. Nós vamos fazer o seguinte, enquanto a gente espera 1 minuto para as pessoas irem entrando, nós vamos fechar os olhos um pouquinho. Para aproveitar nosso tempo da melhor maneira possível. Vamos observar um pouquinho a nossa respiração, somente olhando esse ar que entra e sai pelas suas narinas. O fluxo natural de respiração. Levando a nossa mente, os nossos sentidos um pouco mais para dentro, trazendo um pouco mais de calma. Cada respiração é única e não volta mais. Cada inalação é uma chance nova que a gente tem de compreender melhor a nossa vida, a nossa existência. Aprendendo a trazer conexão entre o mundo externo e o mundo interior. E a respiração é essa ponte. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kasti Dukha Bhavet. Que todos tenham paz, que todos tenham saúde, que todos tenham alegria e que não haja tristeza, nem miséria, nem sofrimento em nenhuma parte desse universo. Om Paz, Om Paz, Om Paz. Pode abrir os olhos. Novamente, boa noite a todos. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de participar, de compartilhar esses momentos com vocês. Uma breve apresentação. Meu nome é Swami Ishwarananda Giri. Eu sou um monge e eu pertenço a uma organização chamada Kriya Yoga Institute, que é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo servir a humanidade e a criação como um todo, usando principalmente as ferramentas de meditação e oração. A gente está vivendo agora um momento diferente, um momento novo, desafiador para quase o mundo inteiro. Mas tem alguma coisa em comum e que a gente vai concordar com isso. Esse vírus pode ser novo e essa situação externa pode ser nova, mas a percepção interior disso não é novo. A gente já teve essas experiências antes. E quais são? Sofrimento, ansiedade, incerteza, medo. A gente já sentiu isso antes em situações diversas. E aí a pergunta é, por que a gente sofre? Por que a gente tem essas experiências negativas interiores e que ninguém gostaria de tê-las? E os mestres têm uma resposta para isso. A gente sofre no mundo
porque a gente não sabe se relacionar com o mundo. A gente não entende a nossa relação com a criação. E é daí que vem o nosso sofrimento. Uma vez, Buda estava sentado e chegou um discípulo para ele e falou: Mestre, eu queria te fazer uma pergunta. Eu nunca vi você fora de um estado de equilíbrio. Você sempre está nesse estado de harmonia e paz. Eu nunca vi você com raiva, eu nunca vi você triste, eu nunca vi você inseguro ou com medo. Você podia, por favor, me falar qual é o segredo dessa estabilidade toda? E aí Buda olhou para ele com toda essa calma e falou: Meu filho, se você conseguir compreender, não só compreender, mas realizar uma única verdade da vida, você vai ter esses estados para sempre como eu tenho. E aí esse discípulo ficou curioso e falou: Então me diga, por favor, qual é esse princípio? E Buda então respondeu: Você tem que compreender que absolutamente tudo desse mundo é temporário e está em constante mudança. E o discípulo falou: Só isso? Só. E ele começou a refletir. E ele falou de novo: Mas mestre, uma outra coisa. Não existe nada nesse mundo que é permanente e que não muda? E aí Buda olhou para ele e sorriu. Sim, tem uma coisa que não muda nesse mundo. E essa coisa é a verdade de que tudo muda. A única coisa que não muda nesse mundo é a verdade de que tudo muda nesse mundo. E aí vocês vão perguntar, mas o que tem a ver essa característica do mundo de transitoriedade e mudança a ver com a nossa experiência de tristeza ou de sofrimento? Quando eu estava pensando nisso, sobre essa experiência, eu lembrei de uma história que passou na minha própria vida. Antes de eu entrar para a vida monástica, talvez há uns 15 anos ou mais atrás, eu tinha uma vontade muito grande de ter uma moto. Eu tinha uma moto dos sonhos que eu queria adquirir. E aí eu fiquei talvez 2 anos planejando comprar essa moto e tentando também adquirir argumentos de que aquilo ia fazer bem para a minha vida. E aí chegou o momento, eu decidi, eu fui e comprei a moto. Cheio de euforia, realmente, falei, agora sim eu estou feliz. Se eu pudesse, eu tirava a moto da loja e carregava nas minhas costas até em casa. E aí fui dirigindo com todo cuidado, cheguei em casa, já estava anoitecendo, então eu fui descansar e no dia seguinte eu tinha uma sessão de fisioterapia. Então eu saí com a moto, com todo o cuidado do mundo, estacionei e fui fazer minha sessão. Claro que minha cabeça estava lá fora na moto, eu não conseguia nem pensar em outra coisa. Quando eu acabei minha sessão de fisioterapia e eu fui sair, o que eu encontrei lá? Eu não encontrei mais uma moto. Só tinha o protetor do painel da moto, a moto tinha sido roubada. Ou seja, eu planejei e criei expectativa para a minha felicidade durante mais ou menos 2 anos. E a minha felicidade durou em cima da moto menos de meia hora, e menos de 24 horas contando desde que eu tinha comprado a moto. E o que isso quer dizer? Na verdade, essa experiência trouxe um impacto muito grande na minha maneira de pensar e eu acho que, de uma maneira até inconsciente, isso contribuiu muito para esse caminho novo. Mas o que isso significa nas nossas vidas? Todos nós, sem exceção,
existimos só por uma razão. A gente anda, a gente acorda, a gente respira, a gente fala, não importa a ação que você tenha no mundo, só tem um propósito. E esse propósito é ser feliz. Absolutamente tudo que você faz na vida, e não só você. Uma pessoa que rouba, ela está fazendo isso para ser feliz. Um assassino tomou essa atitude porque ele queria ser feliz. E não são só seres humanos. Um mosquito vai vir te picar porque ele quer ser feliz também. A razão da existência é uma. A gente quer encontrar essa felicidade. Só que não é uma felicidade temporária. Não é uma felicidade onde você tem essa experiência por 5 minutos, 10 minutos e ela desaparece. A gente está buscando uma felicidade duradoura e permanente. Ninguém quer ser feliz só por um instante e depois voltar a ficar triste ou ter alguma outra experiência negativa. Então é só a gente pensar um pouco. Eu estou buscando na minha vida uma felicidade permanente, que não se esvai. Mas, segundo os ensinamentos de Buda, absolutamente tudo nesse mundo é temporário, é impermanente, está em constante mudança. Ou seja, a minha experiência de felicidade, que é a razão do meu viver, ela não pode ser encontrada no mundo, porque eles são incompatíveis. Eu não posso encontrar algo permanente num local impermanente. Eu não posso encontrar algo que não muda num local onde existe uma mudança contínua. Ou seja, existe um ditado que eu acho que vocês já ouviram, que uma expressão que as pessoas falam é: agora eu amarrei o meu burro na sombra. Quando a gente estiver falando da felicidade que a gente está buscando, a gente não pode amarrar o nosso burro na sombra do mundo. Ou seja, não existe no mundo, não existe felizes para sempre. Sempre vai ter uma mudança e sempre vai ter um fim para isso. Ele está falando, que legal. Além de a gente estar nessa situação, esse monge vem com essas notícias. Será que ele é um monge mesmo ou ele está querendo deixar a gente desanimado? A gente precisa entender, a gente precisa compreender. Tudo que existe no mundo é formado e passa por 6 estágios. Absolutamente tudo que você olha e percebe nesse mundo, ele passa por 6 estágios. E quais são esses estágios? Nasce, existe por um tempo, cresce, amadurece. Chegamos no topo. Mas aí tem agora outras 2 partes. Começa a ir para baixo, decai. E qual é a última etapa que tudo nesse mundo passa? Morte. E quando eu estou falando para vocês mundo, o mundo eu me refiro à terra, aos elementos, eu me refiro a pessoas, eu me refiro a objetos, tudo isso faz parte do mundo e tudo isso está dentro dessas 6 etapas que começa com o nascimento e termina com morte. E faz parte do mundo também o nosso próprio corpo e a nossa mente. Eles são parte do mundo, então eles estão sujeitos também a essas 6 modificações. E aí, talvez vocês perguntem, tá bom, e o que eu faço? Eu desisto do mundo? Se eu não posso encontrar a felicidade que eu estou buscando no mundo, se o mundo está sempre mudando e está sempre fluindo, será que eu desisto? Será que eu desanimo? Será que eu saio do mundo? Ou
Não, a gente precisa aprender a entender e se relacionar com o mundo. Tem um grande mestre chamado Ramakrishna Paramahansa, e ele dava um exemplo muito interessante sobre essa nossa relação com o mundo. E ele dava o exemplo de uma jaca. Eu não sei se alguns de vocês já teve a oportunidade de experimentar jaca verde ou até mesmo de prepará-la. É um prato, na Índia, ele é muito comum. Eu não sei se vocês já abriram uma jaca verde, mas se você pega uma faca e corta a jaca verde, ela tem uma gosma dentro, que é uma cola, mas é realmente uma cola. Então, se você não tem habilidade e se você não sabe que lá dentro da jaca você vai encontrar aquela cola que vai grudar a faca, que vai grudar a sua mão, que vai fazer um estrago impensável, você vai pegar um trauma daquela jaca e você vai falar: isso aqui é a coisa mais porcaria que eu já vi na minha vida. Como alguém pode falar que isso aqui é comida? Você vai ter que jogar no lixo a jaca, a faca, e vai ser um trabalho para limpar sua mão. Mas, se você entender que a jaca verde tem essa gosma, e se você entender e aprender que antes de cortar, você passar um pouco de óleo na sua mão e passar um pouco de óleo na faca, quando você cortar aquela jaca, você não vai ter problema nenhum. E aí você vai cozinhá-la e vai ter um prato delicioso. Jaca verde cozida é deliciosa. Então, não é culpa da jaca que você fez um estrago ou você fez um prato delicioso, mas é a maneira com que você interagiu com a jaca na hora de cortá-la. E esse mestre dá esse exemplo da nossa relação com o mundo. O mundo é sempre dessa maneira. Ele é temporário e em constante transformação. Se eu souber disso e se eu aprender a me relacionar com ele, eu não vou sofrer tanto, eu não vou me machucar tanto, eu não vou me decepcionar. Então é uma questão de consciência. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês relativos a isso. Tem muitas pessoas que falam: eu amo o verão e eu odeio o inverno. Ou seja, o desfrute ou a felicidade está limitada a uma temporada, a uma estação. E pensa um pouco, o fato de você amar o verão não vai deixar ele mais envaidecido e o verão vai falar assim: tá bom, porque você me ama, eu vou ficar mais um mês para você. E o fato de você odiar o inverno não vai fazer o inverno ficar de repente depressivo e falar assim: ninguém me gosta de mim, eu vou embora mais cedo. Não. O inverno e o verão vão continuar vindo no mesmo tempo, no mesmo ritmo. Eu preciso me adaptar. Então, se eu estou no verão desfrutando, mas eu sei que depois dele vai vir um inverno no qual eu não me dou muito bem, por que não me preparar para o inverno? Porque ao mesmo tempo que eu estou desfrutando do verão, eu não vou numa loja e compro uma roupa de frio que vai estar em promoção. Por que eu não planejo, de repente, uma viagem no inverno onde eu possa desfrutar ao invés de ficar sofrendo no final do verão e falar: está chegando, a minha miséria já está batendo na minha porta. E da mesma maneira quando você chegar no inverno, ao invés de você ficar sofrendo e falar: eu odeio isso, eu não gosto desse inverno, você pode se proteger e você pode arrumar algumas maneiras de encarar esse momento de uma maneira diferente, com uma visão diferente. E o que vai acontecer com isso? Eu vou começar a desenvolver um equilíbrio. Eu vou gostar do verão e eu vou aceitar o inverno. E esse equilíbrio vai me permitir, aos poucos, desfrutar tanto do verão quanto do inverno. No verão eu estou na praia e no inverno eu fui para Campos de Jordão. No verão eu comprei umas roupas de frio e no inverno
eu comecei a me preparar, porque as academias têm desconto, então eu vou treinar, porque quando chegar no verão eu não vou passar vergonha. É uma maneira, é uma atitude de se relacionar com essa constante mudança do mundo. Aceitar. Em sânscrito, tem alguma descrição. O próprio nome mundo em sânscrito nos dá uma ideia da transitoriedade. Eu vou só falar algumas palavras sânscritas para vocês que significa mundo e que dá uma ideia muito legal para a gente. Uma delas é samsara. E samsara significa aquilo que está o tempo inteiro fluindo e está o tempo inteiro mudando. Isso é samsara, que significa mundo. Uma outra definição de mundo, um outro nome para mundo em sânscrito é bhava. E o que significa bhava? Aquilo que é o local onde tudo nasce, onde tudo existe por um tempo, mas onde tudo morre. Mundo. Nasce, existe e morre. E uma outra definição de mundo, uma outra palavra para definir mundo em sânscrito é dukkha loka. E dukkha significa dor e loka significa morada. Então o mundo, para quem não entende, para quem não tenta compreender essa transitoriedade, é a morada da dor e do sofrimento. É como se fosse aquelas fotos terríveis na caixa de cigarro falando assim: é isso que vai acontecer se você não prestar atenção e se você não se cuidar. Então, mundo é o local que está fluindo o tempo inteiro, é um local onde as coisas nascem, existem, mas também morrem. E é um local no qual, se você não aprender a lidar e a entendê-lo, você vai sofrer. Dukkha loka. E também tem umas definições muito legais sobre o corpo, porque o corpo faz parte do mundo, em sânscrito também, que faz a gente refletir. Uma dessas definições é deha. E sabe o que significa deha? O corpo está sujeito a várias modificações e ele vai ser afligido por doenças e velhice. Você fala, que animador esses conceitos. Mas é para a gente pensar. O próprio nome dele em sânscrito já fala da natureza dele e onde ele vai. Uma outra definição de corpo é sharira. E sabe o que significa sharira? Corpo é aquilo que é feito de materiais inflamáveis. E um dia ele vai ser cremado. É a definição de corpo. E faz a gente refletir na natureza temporária e mutável dele. Uma outra definição, eu não vou ficar entrando muito em definições com vocês, mas uma outra definição de corpo é tanu, aquilo que cresce e aquilo que encobre a nossa verdadeira natureza. Pensa, o nosso corpo está sempre crescendo, um pouco em altura, mas a maior parte do tempo lateralmente. E a gente se conecta tanto com esse corpo, a gente se atrai tanto por esse corpo, que a gente não consegue enxergar o que está por trás dele. E é a nossa natureza, é a nossa essência. Então, tanu, aquilo que cresce e aquilo que encobre a verdade. Então, mundo e corpo. Corpo faz parte do mundo e dessa transitoriedade. Eu lembrei de uma outra história também sobre essas coisas de estarem mudando sempre e de a gente aceitar essas mudanças e crescer com elas. Um amigo que veio aqui no monastério há um tempo atrás, ele estava contando a história de um familiar dele. Esse primo dele ia casar, então ele foi na casa da noiva para oficializar isso e com a família, com os pais dela. Então a futura sogra dele, quando ele chegou lá no dia, falou assim: meu filho, agora vocês dois sentem aqui comigo e antes de você tomar esse passo, eu quero te contar algumas coisas.
Você imagina a cara da noiva, a mãe falando um negócio desse. E ela simplesmente começou a falar tudo que tinha de negatividade, tudo que tinha de tranqueira na filha dela. Eu não sei se você já percebeu isso, mas minha filha é assim, mas minha filha tem esse hábito negativo, minha filha tem essa mania. E aí quando ela acabou, ela falou assim, então agora você pensa e decide se você quer seguir ou não. Você vai falar, mas que sogra miserável, entregar o jogo desse jeito antes do casamento e num dia tão especial. Mas ela não estava querendo estragar um casamento, mas o que ela estava querendo fazer? Ela estava falando uma coisa que é o tema da nossa conversa hoje, indiretamente. Isso também vai passar. Vocês agora estão nas nuvens, olhando tudo positivo, só com um olhar de apaixonado um pelo outro. Mas isso vai passar. E quando isso passar, se vocês entenderem, tiverem consciência das próximas fases que virão, e do outro lado que vocês vão começar a compreender na pessoa, vocês vão conseguir lidar com isso com mais maturidade. E a chance do relacionamento, do casamento de vocês ser mais saudável e duradouro é muito maior. E isso também vai passar. Então, essa é uma frase que a gente deveria ter na nossa cabeça o tempo inteiro quando a gente for viver no mundo. Com menos expectativa, com mais serenidade. E, consequência, com menos frustração, com menos decepção. Tenha isso mais claro, tenha isso na sua frente de algum jeito. Isso também vai passar. Quando você estiver olhando no espelho e estiver muito vaidoso ou muito vaidosa, nossa, como eu sou lindo, como eu sou linda, olha essa, ninguém tem um rosto desse. Olhe um pouquinho mais para cima e vê o adesivo colado no espelho. Isso também vai passar. Não fica se enchendo de orgulho porque não é aí que você vai achar sua felicidade verdadeira. Quando você estiver triste, lembra também, isso também vai passar, eu vou aprender. Quando você receber uma crítica, isso também vai passar, que eu possa aprender com essa crítica e crescer. E quando você receber um elogio, isso também vai passar. Saúde vai passar, doença também vai passar, nada é permanente. E isso deveria servir para a gente crescer, e para a gente encarar o mundo de uma maneira positiva e vibrante. Nascimento vai passar, até a morte vai passar. Tudo é passageiro. Eu preciso entender essa verdade. Eu preciso começar a colocar em prática isso no meu dia a dia e na minha vida. E isso vai me dar um prazer muito maior de viver e uma compreensão diferente da minha relação com o mundo. Então, isso é referente a essa parte de temporariedade, de transitoriedade do mundo. E aí, talvez vocês pensem, tá bom, se eu não posso amarrar o meu burro na sombra, se não existe felizes para sempre no mundo por causa dessa natureza transitória, será que eu posso encontrar isso em algum lugar? Ou eu desanimo e falo, é assim mesmo, isso não vai chegar em lugar nenhum, ou eu não vou encontrar isso. Tem um outro aspecto que não está no mundo, mas está por trás dele. O nosso mestre, o Gurudev, que já não está mais agora entre nós, nesse corpo, às vezes ele colocava a mão dele desse jeito, para as pessoas verem. E ele falava, aqui vocês estão vendo somente uma mão, mas por trás dela existe uma outra mão também. E o que significa isso? Por trás de cada parte do mundo que você enxerga, existe uma contraparte invisível. Então, tudo que você percebe na criação, no mundo, e que está sujeito àquelas 6 modificações que eu citei, existe uma contraparte, uma parte invisível que permeia tudo. São 5 componentes de uma criação, de tudo.
Eu vou falar em sânscrito e eu vou traduzir para vocês. Os primeiros dois componentes são chamados de nama e rupa, que significam nomes e formas. E esses dois primeiros componentes da criação, nama, rupa, que são nomes e formas, eles estão sujeitos àquelas 6 modificações que ficam entre nascimento e morte. Mas existem outros 3 componentes. E quais são? Asti, Bhati, Priya. E esses são os componentes invisíveis que estão por trás e permeiam a criação. E o que eles significam? Asti significa consciência. Por trás de todos os objetos, de toda a matéria, de tudo que você vê no mundo, existe a consciência. Bhati. E essa consciência e essa existência é eterna, imutável. Não é temporário, é atemporal. E esse último elemento desses 5 é chamado de Priya. E sabe o que significa Priya? Bem-aventurança. Em outras palavras, felicidade. Então, o que esses 5 componentes podem dizer para a gente? Que a criação é temporária. A criação tem começo e fim. Mas existe algo por trás dessa criação que é a consciência de tudo, que é eterno, imutável e principalmente é a bem-aventurança, é a felicidade. Então, na minha busca de felicidade, eu não posso simplesmente enxergar a criação com os meus sentidos, porque lá eu não vou encontrar isso. Ela muda, ela acaba e eu sempre chego perto. A minha moto quase me fez feliz, mas não me fez. Aquela pessoa me fez feliz por um tempo, mas depois ela mudou, ou eu enjoei dela, passou. Mas se eu começar a buscar esse imutável que está por trás da criação, eu vou acessar essa felicidade. E ela é eterna, ela não muda. Ela é a nossa própria essência, chamada de Sat Chit Ananda, Asti Bhati Priya, consciência eterna e felicidade. Essa é a nossa fonte de busca. Então, o que quer dizer com isso? Eu tenho que viver no mundo, olhando, convivendo com o mundo, incluindo pessoas, incluindo o meu corpo, incluindo a minha mente, com essa atitude. Isso também vai passar. Mas enquanto eu vivo no mundo com essa atitude de isso também vai passar, eu tenho que simultaneamente acessar aquilo que nunca passa, que é a minha essência divina. Conciliar. Isso também vai passar com acessar aquilo que não passa. E aí minha vida vai ser feliz. Aí minha vida vai ser equilibrada. A minha vida vai ser divina enquanto eu vivo no mundo. O mundo é um lugar para a gente viver, celebrar. Mas a gente precisa entender o mundo e a gente precisa encontrar essa essência que está por trás do mundo. E esse é o segredo do nosso bem viver. E é claro que se a gente pensar um pouco, esse conceito dado pelos mestres é muito aplicável no momento que a gente está passando agora. Todo mundo está ansioso, todo mundo está inseguro, todo mundo está preocupado. Mas se a gente parar para refletir um pouco, primeiro, isso vai passar. Mas não é só sentar e esperar, isso vai passar. Enquanto eu estou aqui nesse momento e eu não tenho condições de dar um grito e falar acabou ou vai embora, o que eu estou fazendo com esses momentos? Porque se eu esperar só passar, quando isso passar, minha vida vai ser a mesma, não vai ter mudado, eu não vou ter crescido. Então eu posso sentar e falar, maravilha, agora eu estou de férias. Agora eu posso ficar o tempo inteiro em redes sociais e esperar sair um comunicado que eu posso voltar para a rua. Eu posso ficar mandando mensagens proféticas o dia inteiro para pessoas inúteis e eu posso também virar um body counter, ficar contando o número de mortes. Será que isso vai ajudar na minha vida?
Será que isso vai trazer alguma energia positiva para o mundo? Será que isso está mudando a minha vida? E será que isso vai me trazer um próximo passo, a próxima fase, e vai me tornar uma pessoa melhor ou não? Será que eu não posso aproveitar esse momento para trazer mais disciplina para a minha vida? Para fazer um pouco mais de autoanálise no que eu gosto e o que eu não gosto da minha vida, no que eu gostaria de mudar? Será que eu não poderia fazer uma reavaliação das minhas prioridades, dos meus valores que eu tenho hoje em dia para viver? Será que eu não conseguiria colocar novos hábitos, novos valores na minha vida nessa pausa momentânea? E a resposta é sim. Então, usar esse período da melhor maneira possível, usar esse período para crescer, para colocar novos valores e valores positivos na nossa vida, usar esse momento para mandar energia positiva para o mundo através de meditação e oração, usar esse momento para planejar a chegada do próximo momento, vai tornar esse nosso momento único, especial e maravilhoso. E não um momento só de tragédia, só de tristeza e preocupação, mas um momento verdadeiro de transformação. Então, essa pausa na nossa vida é uma pausa divina, para a gente compreender, para a gente refletir e para a gente se tornar pessoas melhores. É uma reflexão, é algo para a gente pensar e refletir. É uma lição de casa para a gente. Isso também vai passar, como tudo. Mas eu preciso me transformar. Eu preciso aproveitar cada momento. E aí, eu não vou ficar desesperado para que esse momento passe, para que chegue um outro, mas eu vou aceitar, transformar, crescer e me contentar com cada momento da vida. Eu acho que isso é o que eu gostaria de dividir com vocês hoje. Eu não quero estender muito e ficar falando muito e colocar muita teoria, mas algo que talvez pudesse trazer um pouco de reflexão e um pouco de aplicação prática no nosso dia a dia. E como a gente tem ainda um pouco de tempo, eu gostaria de saber se algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário. Asti Bhati Priya. Consciência, existência eterna e bem-aventurança. Lembra isso, essa é a nossa essência. Nós fazemos parte dessa imutabilidade, dessa eternidade. E lembra, isso não é um negativismo, isso não é algo para a gente desanimar com a vivência no mundo, mas é amadurecimento. Tem uma pergunta, existe um sofrimento real. E como eu vou lidar com esse sofrimento real? Quando a gente já chegou no estágio de sofrimento, significa que a gente colocou as nossas expectativas em algo, a nossa base de felicidade em algo, e por esse algo mudar ou por esse algo não acontecer, a gente sofre. Então, quando a gente está passando por um sofrimento, primeiro, lembra dessas palavras, isso também vai passar, e não é um consolo. E segundo, a gente sofre e a gente intensifica o nosso sofrimento porque a gente não aceita, a gente reage. Então você descobriu que você tem uma doença. Então o que a pessoa faz? Por que isso comigo? O que eu fiz de errado? Eu não quero isso na minha vida. Vai estragar a minha vida. Então, como eu faço para lidar com o sofrimento? Primeiro, entender que ele é temporário.
Você não consegue sofrer 24 horas por dia, nem que você tente. Segundo, aceita que aquilo lá veio para a sua vida. E a aceitação daquele momento, a aceitação daquele problema, a aceitação daquela ocorrência vai te trazer um pouco mais de serenidade, um pouco menos de reatividade e vai te dar condições de lidar melhor com aquele problema. O seu sofrimento vai se reduzir. Então aceitar não significa falar, é assim mesmo e pronto. Não, mas é aceitar que sim, isso veio agora para a minha vida por alguma razão. Eu vou lidar da melhor maneira possível, eu vou eliminar esse sofrimento ou esse problema, mas eu aceito que ele veio e isso vai mudar muito a nossa maneira de lidar com ele. Porque quando a gente não aceita, a gente sofre e a gente não enxerga a solução. Mas quando a gente aceita e entende que ele vai passar, a gente consegue olhar para ele de uma maneira diferente e encontrar uma solução muito melhor e mais rápida. E isso faz a gente não ter tanto medo dos altos e baixos da vida. Obrigado pela pergunta. E agora tem um outro comentário aqui. A gente precisa entender a temporariedade e brevidade das coisas, e é importante. Mas a sensação de apego é deliciosa. Sim, a sensação de apego é deliciosa, mas por quanto tempo? Enquanto você tem aquele objeto de apego perto de você. Mas quando ele vai embora, do mesmo jeito que a sensação do apego é delicioso, a sensação de perda é terrível. Quanto mais você tiver apegado a alguma coisa, maior vai ser o sofrimento. E lembra, tudo com que você se apega tem um fim. Então, quanto maior o seu apego, maior o seu sofrimento cedo ou tarde. Pode ser alguns minutos, pode ser alguns meses, alguns anos, mas ele vai acontecer. Então, a gente tem que ter um pouco mais de equanimidade. Não tanto desfrute indo para um lado do pêndulo, para que esse pêndulo também não vá tanto para o outro lado de sofrimento, miséria e desapontamento. Certo? Obrigado pelo comentário. Só existem 2 sentimentos reais, a tristeza e a alegria. O resto é desordem interior. A gente pode ir até um pouquinho mais profundo. Até a tristeza é uma desordem interior. Lembra, a nossa essência é Satchidananda. E Ananda é bem-aventurança, alegria. Não é eu vou ser feliz ou eu vou encontrar a felicidade. Eu sou a felicidade, eu sou a alegria. E essa alegria e felicidade, que é a minha própria essência, ela não se altera com absolutamente nada que acontece no mundo. Eu só perco essa felicidade, ou só, na verdade, eu não encontro essa felicidade por um aspecto chamado ignorância. Eu não sei quem eu sou, então eu começo a buscar quem eu sou no mundo e não encontro, e é aí que traz a tristeza. Muito legal. A gente tem bastante coisa para refletir e a gente tem muita coisa para explorar. Essa vida é maravilhosa, na verdade. Eu dei uma definição de que mundo é dukkha loka, a morada do sofrimento, mas isso é para quem não entende e para quem não tenta expandir a consciência. Mas para quem procura entender, para quem procura explorar, para quem procura crescer, para quem procura usar cada minuto para entender e para chegar mais perto dessa essência, o mundo é uma morada de alegria. Se tudo vai passar, qual o sentido da vida? O sentido da vida é crescer. A vida é uma grande escola. E cada instante da sua vida não serve só para você desfrutar de prazer ou sofrer de dor. Mas cada momento deveria servir para a gente aprender e crescer. A natureza está falando o tempo inteiro para a gente que as coisas são temporárias. O mundo está sempre dando sinais para a gente crescer e aprender. Mas qual é a mentalidade da humanidade em geral?
Eu não quero aprender e crescer e ter experiência no mundo. Eu quero desfrutar. Lembra, o mundo não existe para a gente desfrutar e ter prazer somente. O mundo existe para a gente aprender, crescer e com esse crescimento chegar mais perto da experiência de paz e felicidade que a gente busca. Então não é só algo para ser desfrutado, mas para ser aprendido. E essa temporariedade por si só já é uma lição para a gente. Sim, tem um outro comentário que na hora das dificuldades é difícil aceitar e pensar que vai passar, mas não é um consolo isso. E até pensar que alguém vai morrer e falecer, isso dói. Sim. Mas se a gente pensar que essa pessoa não é o corpo, essa pessoa tem um corpo que é um veículo, e esse veículo veio para um propósito, e quando esse propósito se realizou, e esse propósito agora dessa vida se concluiu, a jornada continua, isso vai passar. E esse corpo segue o caminho dele, ele volta para a natureza. Temporariedade. Mas não é para a gente ficar com medo e ficar olhando e falar, essa pessoa pode morrer, isso vai... Não, mas é uma naturalidade. Assim como nasceu, tem um momento de partir. Sem apego, com compreensão. Você não está perdendo ninguém. E ninguém está morrendo. É só uma transição e uma continuação dessa jornada. Essa pessoa ou esse ser está tendo a oportunidade agora de mudar de ano, de passar de estágio, de evoluir, de expandir a consciência dela. Já cumpriu a missão e agora segue em frente. Não é uma perda, é uma transição. E para isso, a gente tem que refletir quando a gente está em paz, quando a gente tem tranquilidade. Não adianta a gente querer desenvolver esse conhecimento ou essa atitude na hora que a água está no pescoço, na hora que a corda está apertando. Mas a gente tem que pensar. Como não confundir amor com apego? O amor é algo que te faz ficar feliz, é algo que te liberta, é algo que te expande. E quando esse amor começa a te trazer preocupação, quando esse amor começa a te trazer possessividade, quando esse amor começa a te trazer medo e insegurança, saiba que o seu amor agora está misturado com o apego. O apego é a sensação, é a experiência negativa misturada com o amor. O amor puro, o amor em si, não vai te trazer medo, nem apego, nem possessividade, nem sofrimento com a possibilidade de perder. O amor expande, o amor liberta e o amor envolve. E o apego te traz limitação, ansiedade, medo e insegurança. Então, essa é a diferença. Se você entende que ama alguém, mas você tem medo de perder, mas você tem sofrimento, mas você tem insegurança, saiba que o seu amor está sendo diluído por apego. Essa é a diferença. O que falta para o mundo ter consciência de tudo isso que está acontecendo é um grande ensinamento? Sim, e eu não falo nem com relação ao mundo, mas com relação a nós mesmos. Se esse momento está deixando a gente desequilibrado, se esse momento está trazendo ansiedade, medo, se esse momento está mostrando que a gente não está no equilíbrio que deveria estar, é um ótimo ensinamento para perceber que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa melhorar. E além de trazer esse ensinamento que a gente precisa melhorar, é um momento que o divino deu uma pausa até certo ponto na sua vida, não só para você ter consciência de que precisa melhorar, mas que você agora tem o tempo para melhorar e aplicar certas regras, certos pensamentos, certas atitudes na sua vida que vão te fazer melhor. Então, sim, é um grande ensinamento.
A última pergunta. Se Deus existe, por que tanto sofrimento? Isso é uma coisa que vocês têm que perguntar direto para Ele. Paramahansa Yogananda escreveu um livro, Por que Deus permite o mal? Mal, bem, sofrimento é sempre relativo. Você pode estar sofrendo por alguma razão, mas quando você fala para mim a razão do sofrimento, talvez eu entenda que aquilo lá não é um sofrimento. Você fala que não gosta de alguma coisa, aquilo que te faz mal, mas talvez aquilo lá me faça bem. Então, primeiro, o sofrimento é relativo e Deus não é relativo. Segundo, quando a gente tem uma experiência negativa no mundo que a gente chama de sofrimento, eu posso encarar esse sofrimento como algo, essa situação como algo que me fez sofrer, que me fez mal, ou eu posso encarar essa situação como um sinal para me mostrar que algo está errado na minha vida. Eu fiquei doente, eu posso encarar aquilo só como um sofrimento, mas eu posso encarar aquilo como um sinal divino ou um sinal do meu corpo falando: você está fazendo algo errado na sua vida e você precisa mudar. Então, Deus não manda situações negativas ou situações desafiadoras na nossa vida só para a gente sofrer e se afundar, mas essas situações vêm na nossa vida para a gente refletir, para a gente aprender, para a gente mudar e transformar, e ela não volta mais. Então, depende da maneira com que você encara essa situação. Você pode encarar como um sofrimento e como um castigo divino, ou você pode encarar como uma oportunidade de crescer e transformar a sua vida. E se você conseguiu, num momento desafiador, crescer e transformar a sua vida, onde vai estar esse sofrimento? Ele vai diminuindo e diminuindo. Certo? Eu agradeço muito a todos pelas perguntas, pela interação e pela oportunidade que a gente tem de compartilhar e de trocar ideias. Eu acho que como a gente tem agora ainda alguns minutos, a gente poderia fazer um pouquinho de introspecção. Talvez a gente possa ter um pouquinho de experiência do que a gente está falando, porque teoria só não vai levar a gente para lugar nenhum. A gente pode ficar um pouquinho motivado, mas se eu não aplicar isso, não vai muito para frente, vai entrar no ouvido, sair pelo outro. Isso tem que fazer parte das nossas vidas. Certo? Vamos fazer um pouquinho de meditação? Eu vou pedir, por favor, para vocês fecharem os olhos um pouco. E presta atenção na sua respiração. Calmamente, observando o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Agora a gente respira, mas quem sabe quando vai ser a última respiração? Continue concentrados. A procrastinação é um veneno na nossa existência. Amanhã eu mudo, amanhã eu melhoro, amanhã eu resolvo. Que amanhã é esse? Alguém já viu amanhã? Se Deus te deu mais uma respiração agora, Ele está falando: filho, filha, a hora de mudar é agora. A hora de transformar é nessa respiração. Use a sua vida. A respiração vai acontecendo e o tempo está passando. Será que eu estou usando a minha vida de uma maneira dinâmica, eficiente? A própria existência do tempo nos faz lembrar que esse agora também vai passar. E eu preciso aprender a aproveitar esse agora da melhor maneira possível.
Cada respiração consciente é uma reconexão com a nossa essência divina. Concentre-se. Por favor, faça agora uma inspiração bem lenta, longa e profunda. Inale. Segure a respiração e incline seu corpo para frente, o máximo que puder, dentro do seu confortável, e expire. Respiração normal e consciente. Curvar significa trazer mais humildade para a nossa vida. Curvar significa buscar essa conexão com essa consciência superior, com essa força superior. Mais uma inalação lenta, longa e profunda. Inale. Segure. E devagar sentem-se de novo com a coluna ereta. Exale. Respiração normal. Conscientes. E agora, faça uma inalação bem lenta, longa e profunda. Inale. Inale amor. Exale, lenta, longa e profundamente. Espalhe amor. Inale, lenta, longa e profundamente. Inale paz. Exale, lenta, longa e profundamente. Espalhe paz. Inale, lenta, longa e profundamente. Segure a respiração, concentrem-se. E exale. Respiração normal. Por 1 minuto, levem sua atenção para dentro, mantendo os olhos fechados. Concentre-se nesse espaço interior. Essa é a morada da paz. Essa é a morada do permanente, do eterno. É a sua morada, tente. Lembrem-se, essa vida é rara, essa vida é curta e essa vida é preciosa. A gente existe para aprender a celebrar essa vida, para transformar a nossa vida numa vida de amor, de paz, de alegria. E com a nossa transformação, podemos contribuir para um mundo melhor, em cada pensamento, palavra e ação. Depende da nossa atitude, depende da nossa vontade e do nosso desejo. A oportunidade está nas nossas mãos. Eu agradeço a todos. E tentando perceber essa presença divina, essa alegria infinita, em cada um de vocês, em toda parte, eu me curvo a todos com gratidão. Om. Amém. Muito obrigado a todos por essa oportunidade. E tenham todos uma ótima semana e uma vida transformadora. Vamos aproveitar essa fase. É uma fase única. A gente não vai mais ter essa oportunidade. Certo? Jai Guru. Obrigado.